Meus cumprimentos a todos. Espero que vocês estejam bem e seguros. Mais um vídeo, comentários gerais a respeito do assunto. Hoje a gente vai vai iniciar o estudo do ensemble canônico. E nessa oportunidade a gente vai, como eu expliquei anteriormente, utilizar o livro do Rio. Esse aqui, o Rio tem dois livros que eu tenho conhecimento. A gente vai estar usando esse One Introduction to Statistical Thermodynamics. Ele tem um outro livro também chamado Statistical Mechanics, que é um pouco mais avançado. A gente vai estar trabalhando com esse livro introdutório dele. E uma errata, né, em relação a os dois vídeos, que seria o vídeo dos comentários do conteúdo anterior. Todavia não que eu trato dos multiplicadores de Lagrange, mas o anterior, né, a parte 1 do vídeo, eu estava falando que a gente ia seguir um método, que existia um método mais sofisticado, e naquela oportunidade, se eu não me engano, eu acabei falando que era um método que estava no livro do Fermi, de termodinâmica, e eu acabei revendo, né, nas minhas anotações, e trata-se do livro do Schrödinger. E como eu disse, é um livro que eu tenho na minha estante, mas que por conta da pandemia tá lá na universidade. Creio eu que esteja lá, que em casa eu não encontrei. Então, vamos lá dos comentários gerais, né? Eu peço para não dar like, para reservar os comentários ao Google Classroom. Lembrando que esse canal de YouTube ele tem propósitos educacionais. A ideia não é ser um youtuber nem nada, a ideia é que a gente tenha compatibilidade dos vídeos nos mais diferentes dispositivos. E lembrando que esse PDF é uma apresentação extremamente sucinta, é um resuminho dos conteúdos, ou seja, cabe ao aluno o seu estudo na referência, nesse caso no livro do Rio, que é indicada. O formalismo do professor Casquilho a gente vai acabar vendo também nos vídeos seguintes, e valem os outros livros também, né? Dá uma olhada nos outros livros do Huang, do Reif, do Pater e todos os livros que eu acabei sugerindo, né? do Greiner e assim por diante. Então, vamos começar o estudo do ensemble canônico, né? Sempre que a gente fala de ensemble canônico, algumas questões iniciais acabam surgindo, né, na minha experiência didática. Uma delas é por que canônico. Então, canônico está relacionado a um padrão, a regras, né, a uma forma que segue uma norma, algo desse tipo, né, que a maioria dos católicos remete, né, o vinho canônico do padre, né, aquele vinho padrão para celebrações e tudo mais. Então é por isso que é dado esse nome, e a gente entende que é uma condição mesmo padrão que constitui esse ensemble. E por que o livro do Rio, né? Eu já comentei no anterior. A gente olha para o livro do Rio porque ele faz uma apresentação usando o método do termo máximo, que não é nem a aproximação matematicamente mais elegante, todavia é uma aproximação bastante rigorosa e que nos serve de base para que o aluno possa se convencer que a metodologia do sistema isolado, né, da expansão em relação ao sistema isolado, ele também funciona, que é o que é apresentado no livro do Reif, no livro do Casquilho. Então, a gente vai ver esse ensemble por dois métodos para que a gente para que fique mais fácil compreender, ou seja, por propósitos didáticos, mesmo sabendo que esse formalismo é um pouco mais complicado do que o do livro do Casquilho. Então, ensemble canônico, né, é aquele que a gente define
um volume fixo V, um número de moléculas fixo N e uma temperatura fixa T. Essa temperatura fixa T, né, a gente consegue obter ela por meio do acoplamento a um banho térmico ou a um reservatório térmico, que também é uma expressão que se usa, né? E a ideia é que é aquele exemplozinho que eu gosto de mencionar, o exemplo de uma piscina, né? É, por exemplo, você jogar uma moeda bem quente dentro da piscina, não vai provavelmente alterar, né, significantemente a temperatura da piscina. Então a piscina funciona como um reservatório térmico, um banho térmico, quando acoplado ao nosso sistema de interesse. A gente vai ter algumas representações, né, nos próximos conteúdos, que na hora que a gente estiver tratando o sistema isolado, que eu acredito que são suficientes para entender esse conceito. E a gente vai estar falando, né, como a gente está tratando o ensemble, a gente vai falar que o nosso sistema, né, nosso ensemble, ele é formado por um número bem grande de réplicas, né, que a gente está usando a letra aqui, a LEP, tendendo ao infinito, que representa ao número de réplicas do meu sistema. Aqui tem uma dúvida que é recorrente, que é o seguinte, né? Vamos supor que eu tenha um sistema, eu vou tomar um sisteminha simples de spin para tentar exemplificar aqui, né, esse espaço em branco aqui. Vamos supor que eu tenho um sistema formado por dois spins, né, onde eles podem assumir a configuração de cada um deles estar para cima ou estar para baixo. Então, se a gente for fazer uma enumeração completa desse sistema, a gente vai ter spin para cima, né? Spin para cima, spin para baixo, spin para baixo, para cima e spin para baixo, né? Seta para baixo, seta para baixo. Vamos usar a palavra em português. Então, se a gente pegar e observar esse sistema, né? Nós temos 2, 3, 4 possibilidades. Não existem possibilidades além disso. Então, quando a gente fala infinito, né? Nesse caso, a gente está falando que a gente varreu todas essas possibilidades e fez a contagem sobre todas essas possibilidades. A gente vai ver como que a gente faz essa brincadeira aqui. Ou seja, a fim de que a gente possa calcular as médias da ocorrência dessas possibilidades e então não precisar tomar em conta o tempo. Tá? Então, esse comentário é só para enfatizar que o infinito matemático ele difere um pouco do infinito na física, né? Só para a gente poder ilustrar, mas por um outro caminho, né? Na física a gente fala que, por exemplo, o potencial de uma carga elétrica é zero no infinito, né? Mas como isso desce com R quadrado, né? O potencial cai com R quadrado. Na prática, esse infinito não é tão longe, né? Se a gente estivesse colocando um eletroscópio ou alguma coisa assim, a gente já veria que esse infinito é um infinito bem próximo, e essa é uma das ideias que a física carrega, vamos dizer assim, na prática, vamos dizer, em termos práticos. Bom, então qual que é o nosso objetivo central? É calcular as médias das variáveis mecânicas. Então, por exemplo, a gente pode estar interessado em calcular pressão, calcular energia média e assim por diante. E para isso, a gente vai lançar mão dos postulados da física e estatística. Então, por exemplo, para o ensemble, a gente tem que o volume do ensemble, né, vai ser o número de réplicas vezes o volume de cada réplica. O número de moléculas vai ser o número de réplicas vezes o número de réplicas vezes o número de moléculas. E a energia
total, vai ser essa aqui, né? E total. E a gente vai, dependendo aqui, né? Vai poder estabelecer. Vai ser a soma das energias, só que elas vão depender dos níveis de energia em que meu sistema se encontra. Então vamos relembrar o primeiro postulado, que diz que a média temporal calculada durante um tempo suficientemente longo de uma variável física de um sistema termodinâmico é igual à média dessa variável na coletividade, ou seja, no ensemble, representado do sistema, no limite do número de réplicas tendendo ao infinito. Primeiro postulado, que é conhecido como hipótese ergótica. Então, eu coloquei uma figura aqui, uma figura adicional ao PDF que foi disponibilizado previamente, que é o seguinte: esse aqui, vamos supor, vou pegar aqui o primeiro, marcar em vermelho. Esse quadradinho aqui, vamos supor que ele represente o nosso sistema de interesse. Ou seja, ele é um sistema que, vamos dizer assim, tem partículas aqui, tem o que a gente está estudando, né, o que é alvo do nosso estudo. E elas estão ali se movimentando em direção, em outra direção. Vamos por aqui, por exemplo, um gás, né, para facilitar essa visualização. O que a gente está fazendo, então, é pegando esse sistema, atribuindo os vínculos dele, a fim de que a gente esteja tratando o ensemble canônico. Então, esse ensemble canônico é o que a gente define temperatura fixo, volume fixo, número de partículas fixo. Então, isso aqui é a nossa escolha, os vínculos do meu sistema. E o que a gente tem desse sisteminha, vou colocar ele aqui de volta, é que a gente vai batendo fotos dele, tá? E verificando como que esse sistema ele evolui, né? Então, seria esse sistema. Aí tem a questão temporal, né? Aí eu venho e olho para outro sistema. Então, na verdade, o meu ensemble é esse conjunto de fotos, né? Onde as fotos eu estou representando por cada um desses quadradinhos e que vão mostrar para mim qual que é a configuração que o meu sistema está assumindo a cada momento, né? Então, em cada instante, né? Ou seja, pode ser, eu posso registrar isso por posição e momento, posso fazer isso por nível de energia e assim por diante, tá? E claro, né, que eu vou ter flutuações aqui, né? Pode ter partículas que estão se movimentando mais rápido, mais devagar, mas tudo vai depender do sistema que a gente está tratando, tá? Então, esse conjuntão aqui de réplicas é o que a gente está considerando como sendo o ensemble. Okay? E então a gente vai ter vários valores de energia, né? Porque apesar da gente ter uma única temperatura, né? Uma temperatura não está relacionada a uma única energia. Se a gente estivesse falando do microcanônico, ok, mas aqui a gente está no canônico, então a gente vai ter várias energias. E esses valores de energia eles vão poder ocorrer com certo número de vezes, que é o que a gente vai representar por ômega, que é o que a gente fala, que a gente chama de degenerescência do sistema. Então, o nosso ômega ele vai poder ser representado como, vou pegar um retângulo aqui, como um ômega de E, né? Ou seja, o número de ocorrências para aquela determinada energia. Então, como o sistema ele acaba tendo muitas moléculas, na maioria das vezes, né? Nós somos incapazes de calcular as energias E1, E2, até a energia infinita. Por exemplo, aqui o livro faz uma tomada sobre o ponto de vista da equação de Schrödinger, né? Mas vamos entender que esse é o caminho
Esse é um caminho que o livro usa para poder discretizar os níveis de energia. Lá na frente a gente pode até fazer uma discussão sobre o porquê que o livro faz essa brincadeira. Mas por hora eu vou me reservar, não. E entendendo que no ensemble canônico, cada sistema tem o mesmo valor de V e N. E assim, né, os sistemas têm um conjunto de energias representadas por E1, E2, E3 e tudo mais. Aqui eu vou aproveitar para fazer um comentário também. Vou pegar aqui essa parte em branco para poder desenhar, né? Então, uma das coisas que é muito comum a gente fazer é a gente ordenar essas energias. A gente precisa ordenar essas energias a priori? Não, a gente não é obrigado a ordenar essas energias. Mas é muito mais fácil para a gente visualizar se tiver um ordenamento, ainda que independa, porque a gente vai calcular as médias em relação à frequência, né? Vai calcular as médias em relação a essas réplicas que a gente tem do meu sistema. Mas entenda o seguinte, vamos colocar aqui um eixo, pronto. Aqui. Então aqui eixo y. E vamos entender a seguinte coisa. Opa, meu y. Vamos entender que é muito mais fácil para a gente analisar. Então vamos supor que no meu eixo x aqui eu tenho as energias. É muito mais fácil a gente conseguir analisar determinado comportamento, né? Se uma curva aqui faça isso aqui, né? Com as energias ordenadas, né? Então, por isso que vai ser comum a gente fazer. Se a gente não tivesse esse ordenamento, né? A gente acaba tendo alguns problemas. E por isso que na maioria dos casos a gente acaba ordenando para o nosso próprio entendimento, mas não é uma necessidade da física estatística. A física estatística está simplesmente interessada em calcular as médias dadas as configurações do sistema que a gente tem. Então, vamos seguir aqui, né? Então, parado aqui. Então, a gente vai analisar os estados energéticos de cada sistema do ensemble, ou seja, cada réplica, e contar o número de sistemas encontrados em cada nível, né? Então, nosso N1 será o número de sistemas encontrados com a energia E1, N2 será o número de sistemas encontrados em E2 e assim por diante. E o conjunto N1, N2, N3, blá, blá, até N-alep é o que a gente vai chamar de distribuição. E essas distribuições, elas devem satisfazer as relações que são definidos como vínculos do nosso sistema. Que eu quero dizer aqui que a soma dos números de sistemas que se encontram na energia E1, E2, E3, ou seja, o somatório dos sistemas, todas as energias EJ, deve me dar o número de réplicas do meu ensemble. Então, vou pegar um aqui. Então, por exemplo, vamos supor que esse sistema está em N1. Esse outro sistema está em 2. Esse outro sistema aqui, só para tentar ilustrar, né? Tá em N1. Então, a hora que eu somo cada um desses caras, eu tenho que ter o número de réplicas do meu sistema. Ou seja, estou somando o número de sistemas com energia E1. Peraí, gente, deixa eu fazer isso aqui da maneira mais correta. É incorreto a maneira como eu apresentei. Vou colocar aqui.
Então, esse sistema tem energia E1. Esse sistema aqui tem energia E2, por exemplo. Esse sistema aqui tem energia E1. Esse sistema, vamos supor que tem energia E1. E vamos supor que são só esses os sistemas que têm energia E1 e energia E2. Então, aqui eu teria que N1 é igual a 3 e que N2 é igual a 1. Ou seja, quando eu somar todos isso aqui, eu vou acabar tendo o que é o número de réplicas do meu sistema. Espero que assim tenha ficado fácil de entender. E claro que se eu pegar todos esses NJ com energia J, eu acabo tendo a energia total do meu sistema, porque é a soma da repetição dessas energias, né? Então, aqui nesse caso, para esse pequeno bloco aqui, parei aqui, para esse bloco destacado em vermelho, vamos supor que esse aqui seria o meu ensemble, e eu vou ter, então, por exemplo, N1 E1 mais N2 E2 como a energia total desse quadrado aqui que eu marquei em vermelho, formado por essas 4 réplicas do sistema. Tá? Então, tá ok. Desculpem pela confusão, essa tecnologia de ficar marcando, tá? Eu sou daquele tempo antigo que gosta de lousa. Bom, vamos lá. O livro também traz mas isso não vai ser um problema, tá? Caso de dúvidas, pode perguntar. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Então vamos lá. O livro traz um exemplo ilustrativo bastante simples, onde ele considera 4 sistemas no nosso supersistema. Então o nosso número de réplicas é igual a 4. E que a gente tem como possíveis estados energéticos, né? E1, E2 e E3. Uma possibilidade para escrever esse sistema seria, por exemplo, E2, E3, E2 e E1. Com esse resultado, como eu escrevi lá, a gente teria N1 igual a 1. N2, a gente tem duas ocorrências, né? Então, N2 seria igual a 2 e N3 igual a 1, porque é uma única ocorrência. Todavia, perceba que para essa distribuição, né, para esse conjunto de N1, N2 e N3, a gente pode ter um outro conjunto de... a gente pode ter uma outra disposição, ou seja, 12 possibilidades, que são essas possibilidades que estão apresentadas aqui, né? E2, E2, E3, E1, E2, E3, E2, E1, E3, E2, E2, E1, poderia ser E1, E3, E2, E2 e assim por diante, ou seja, existem 4 conjuntos desse tipo correspondendo às 4 possibilidades de E1, ou seja, cada uma das posições aqui de E1 sendo transladada, né? Formando as 12 possibilidades. Ou seja, em geral, e aqui evidencia a necessidade da gente contar, ou seja, fazer a contagem correta do nosso sistema. Então, em geral, o número de estados do nosso supersistema ele vai ser dado pela fórmula combinatorial, que é o que está apresentado aqui na equação 3. Então, vamos seguir por mais um exemplo numérico, né? Vamos supor que a gente tenha duas distribuições. Então, minha primeira distribuição segue
conforme foi apresentado previamente, né? E com N1 igual a 1, N2 igual a 2 e N3 igual a 1. Isso me dá uma contagem de 12 estados possíveis. E 12 formas de organizar esse sistema possível. Todavia, se a gente tiver uma mudança na ocupação desses níveis de energia, então vamos supor que o meu sistema ele tem como nível de energia esse outro caso, né? N1 igual a 2, N2 igual a 0 e N3 igual a 2. Perceba que a gente reduz o número de possibilidades aqui, né? Isso acaba sendo, passa a ser 6 possibilidades, ou seja, a nossa degenerescência, nosso ômega vai ser igual a 6 para essa segunda distribuição. E claro que isso faz com que o nosso cálculo da probabilidade seja alterado, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se a gente lança a mão da nossa definição ingênua de probabilidade, a gente vai ter os nossos eventos sendo dados de maneira diferente para cada uma dessas distribuições. Então, nesse conjunto, a probabilidade de observar E3 na primeira distribuição, ela é de 1/4. Enquanto na segunda, ela é de 1/3. Deixa eu ver, acho que ficou claro aqui, né? Essa relação de quarto, terço, né? Ou seja, a probabilidade sobre todos os casos, então ele vai ser 12 mais 12 dividido por 18 e vai dar 3/4. Ok? Bom, vamos seguir. Então, em geral, a probabilidade requerida para a gente observar um dado valor quântico, ou concreto, ou o que seja, já que o livro está tentando nos levar pelo caminho discreto, que é mais fácil, né, de visualizar, vai ser então que no ensemble canônico a gente vai poder encontrar as nossas probabilidades por o número médio, dado, né, do NJ na distribuição, dividido pelo número de réplicas. Então, perceba que aqui a gente já tem uma forma de calcular a probabilidade do meu sistema. Então, percebe que a física estatística começa a ganhar vida. Se não percebeu, tudo bem. A gente vai ver que são conceitos abstratos, né? Não tô trivial essas ideias. Se fossem triviais, a gente não teria levado tanto tempo para aceitar como levamos historicamente. E que, pela definição que está aqui na equação 3, a gente ainda pode escrever, né, como está após essa segunda igualdade, né, que aqui nada mais é do que o cálculo do NJ médio, que vai ser, aqui a gente aplicou a própria definição, né, de média. Aqui o total de estados para aquele N vezes o N, ou seja, a própria definição da média. Já abordou esse ponto na média ou esperança anteriores. Então, a soma sobre as distribuições elas vão satisfazer
essas expressões 5 e 6, que já foram apresentadas antes, né? São as mesmas que a gente vê em 2. Todavia, lembrando que a gente deve satisfazer a condição de normalização, ou seja, o somatório das probabilidades deve ser igual a 1. Então, com essas ideias, é possível que a gente consiga obter as médias no ensemble. Tá? Depois a gente vê como que vai calcular essas energias e tudo mais, ou seja, a ideia é introduzir como que a física estatística consegue fazer o cálculo das suas médias. Okay? Então, a energia média, por exemplo, pela definição que a gente tem, cálculo da média, ele vai ser igual ao somatório, né, em J, das energias J, pelas probabilidades J. Própria definição de média que a gente usou. A pressão vai ser dada pela pressão J, ou seja, pressão definida no estado EJ, vezes a probabilidade VCJ. Aí você vai falar, mas espera aí, você não calculou, tem alguma coisa errada, porque você não calculou as pressões. Não, mas tudo bem, mas o curso de termodinâmica nosso, ele nos fornece uma relação, né, dada pela relação fundamental da termodinâmica, que nos permite, conhecendo a energia, né, obter a pressão por uma derivada parcial em relação ao volume com n constante. E por isso que é tão importante a gente ter, né, ou nesse momento parar e revisar, né, as relações de Maxwell, os potenciais termodinâmicos e essas relações que a gente obtém da relação fundamental da termodinâmica, porque essas vão ser ferramentas importantíssimas para a disciplina de Física e Estatística, e eu recomendo tanto a leitura do livro do Kahlen quanto o capítulo 2 do livro do Casquilho e Teixeira. Okay? Então, em princípio, a equação 5 está lá na equação, que é o cálculo da probabilidade para observar um dado estado. Ela é suficiente para que a gente consiga calcular as médias das variáveis termodinâmicas de interesse no nosso ensemble canônico. Bom, esse vai ser o objetivo do próximo vídeo, do próximo material. Lembrando, né, aqui que lembrar que a maneira mais elegante para proceder é a técnica de Darwin-Fowler, que pode ser encontrado no livro de Termodinâmica Estatística do Schrödinger, aqui a referência, e se baseia no método do Steepest Descent. Todavia, a gente vai acabar lançando mão do uso de indicadores de Lagrange, que é conhecido também como método do termo máximo, e que matematicamente é menos elegante, mas fisicamente tem o mesmo rigor, quando a gente assume que o número de réplicas tende ao. Então, esse vai ser o alvo do próximo conteúdo. Lembrando que se até esse momento você não fez uma revisão de função delta de D, esse é um momento oportuno para tal. Paro por aqui, fico à disposição para dúvida. Mesmo com as minhas conclusões, espero que vocês tenham entendido e que nos vemos na próxima. Passo a tudo.